o programa Prosa Política está de volta para você sintonizado aqui na tela da Rede Premium TV. Você que nos sintoniza pelo canal 26 da Operadora NET ou também através da nossa plataforma digital www.redepremiumtv.com.br. Seja muito bem-vindo e este é o programa Prosa Política. Estamos recebendo aqui no Estúdio 1, no nosso segundo bloco da nossa emissora, a professora Flávia, ela que é candidata a deputada federal pelo PSTU, está debatendo aqui alguns assuntos conosco e agora eu quero perguntar à senhora, Flávia, questões relacionadas à educação, que é a sua área, né? Você que além de militante também é a diretora do sindicato licenciada dos professores do estado de São Paulo e já que é a sua área, nós esperamos, né, Mota, que ela dê uma visão assim mais privilegiada para nós também, para o eleitor que está em casa. Qual é o problema com a educação e qual é a solução para, de fato, a gente mexer ali, girar a chavinha e mexer e arrumar isso? Olha, a educação é um tema fundamental. O que está acontecendo agora é simplesmente que existe um projeto que já foi aprovado, chamado Reforma do Ensino Médio, que veio do governo do PT da Dilma, foi aprovado pelo Temer e simplesmente vai acabar com a escola pública. Qual é a desse projeto? Olha, a proposta é o seguinte, que para as escolas o currículo vai ser reorganizado e vai ficar só português e matemática como obrigatórias, disciplinas obrigatórias, e mais uma área de conhecimento. As outras áreas de conhecimento não vão ser oferecidas naquela escola. O que significa isso? Primeiro, desemprego em massa dos professores no país inteiro, porque vale para todas as escolas. Depois, vai significar um verdadeiro apartheid educacional, porque o aluno da escola pública não vai ter acesso ao conhecimento hoje tido como básico, e o aluno das escolas mais caras, que vai conseguir pagar por uma educação completa, ele sim vai ter acesso à educação completa. Na hora do vestibular, a gente sabe, né, vai aumentar ainda mais o abismo entre o estudante da escola pública e o acesso à universidade, né, de qualidade pública. Então, isso é um crime contra a nossa juventude, é um crime contra os professores e a gente exige a anulação imediata desse projeto da reforma do ensino médio e não a BNCC. Então, isso para começar. Agora, o que a educação pública precisa? A gente sabe que tem problemas, precisa de solução, precisa de mais investimento na educação pública, certo? Todos os outros partidos apresentam uma única proposta para o investimento na educação pública, parceria público-privada. Só que a parceria público-privada é o que está por trás desse projeto de reforma do ensino médio, porque são grandes grupos internacionais, inclusive, que estão de olho na escola pública, que querem ganhar muito dinheiro, porque o governo vai terceirizar 40% do currículo para que essas empresas possam explorar a educação pública dentro das escolas públicas, com empresas privadas. Então, a parceria público-privada e a privatização não são a solução. Tá? O que a gente defende é que o dinheiro para a educação pública tem que sair do bolso dos banqueiros. Hoje, 44% do orçamento do país é destinado ao pagamento de uma dívida pública fraudulenta, que a gente paga juros em cima dos juros, e ela nunca diminui. Enquanto isso, 3,7% foram para a educação em 2016. Isso não é o suficiente. É preciso mais investimento na educação pública, valorização dos professores e tem dinheiro para isso. O dinheiro tem que sair do não pagamento da dívida pública, suspensão. E nós vamos cobrar de volta o que os bancos pegaram. Os bancos, na nossa opinião, têm que ser devolvidos para o Estado, ser expropriados, controlados pelos trabalhadores, porque eles roubaram tanto que a única forma deles devolverem é eles mesmos vindo para as mãos da classe trabalhadora. Beleza. Professora Flávia, né? Esse assunto você deve conhecer muito, né? Dando aula na periferia, conhecendo de perto. As pessoas que estão nos assistindo esperam essa proposta dos candidatos, que é a questão da saúde. Milhões de desempregados, muita gente não tem condição mais de pagar o seu plano de saúde. Exatamente. E os hospitais públicos, os postos que já não atendiam a população, agora imagina o que está acontecendo. Então, professora Flávia, o que você tem a dizer sobre a saúde? Olha, a saúde também é um grande problema do país, entra também nessa lógica da educação, o dinheiro de investimento para a saúde também é 3 e pouco por cento aí, porque o dinheiro é desviado
para a dívida pública, e a gente acha que precisa de muito mais investimento, valorização dos profissionais da saúde, que a população tem que ter controle também sobre a gestão do sistema público de saúde, e é preciso combater a privatização da saúde, né? Quem está por trás hoje do sucateamento da saúde pública são as grandes redes de convênios que têm relações também internacionais e que fazem com que o governo não tenha uma política de saúde pública para que as pessoas se vejam obrigadas a utilizar o sistema privado. Isso é um absurdo. Outra coisa que a gente acha importante os políticos, os parlamentares, teriam que ser obrigados a utilizar o sistema público, tanto de saúde quanto de educação. Né? É um absurdo que hoje um deputado não utilize o SUS, né? Isso é uma grande questão. Outro tema que a gente precisa tocar também, que é bastante difícil de tratar, mas existe um problema, por exemplo, com relação à saúde das mulheres, que é o tema da criminalização do aborto. Perfeito. Nós somos a favor da legalização do aborto, para que haja o tratamento legal, seguro, gratuito pelo SUS. Por quê? Porque não depende da opinião se as pessoas concordam ou são contra o aborto. Hoje, 500 mil mulheres fazem um aborto anualmente no Brasil. Muitas delas estão morrendo ou ficando com sequelas. Quem são essas? As mulheres pobres, as mulheres negras, as mulheres da periferia. As ricas pagam, podem escolher. As pobres estão morrendo. Isso é um problema de saúde pública, na nossa opinião, e é preciso proteger a vida das mulheres e debater esse tema de forma aberta. A Argentina fez um grande movimento, muito bonito aí, pela legalização do aborto, e a gente precisa também começar esse debate de forma franca no Brasil. Muito bem, candidata. Henrique. Professora Flávia, continuando aqui as nossas perguntas, encaminhando para a reta final do nosso programa Prosa Política, agora queremos saber a respeito da empregabilidade. O que a senhora pensa a respeito desse tema? Como transformar esse quadro? Hoje, em dados, são 13 milhões de desempregados, mas nós sabemos que sem dados são muito mais, né? Muito maior esse número. Então, eu quero saber a seu respeito como melhorar a questão da empregabilidade e o que você e seu partido pensam a respeito da economia, para que o cidadão brasileiro possa respirar melhor e ter de novo a sua geladeira cheia. Olha, isso é muito importante. Só que em São Paulo são 5 milhões, né? Se for contar entre desempregados, aqueles que trabalham menos do que precisam para sobreviver e aqueles que desistiram de procurar emprego, né, são mais de 5 milhões. Sem contar, por exemplo, que as mulheres são mais uma vez prejudicadas, né? Muitas nem tentam procurar emprego porque elas não encontram creche para os seus filhos e não vale a pena elas trabalharem tendo que pagar alguém para cuidar dos filhos. Então isso é um problema. Para resolver o problema do desemprego das mulheres, para que elas possam trabalhar, também tem que resolver o problema das creches. Agora, na nossa opinião, existe uma questão que é muito irracional no capitalismo. Por que uns trabalham tanto? A gente tem uma jornada de trabalho muito longa se tem tanta gente desempregada. É irracional. A gente precisa ter uma medida que é reduzir a jornada de trabalho para 6 horas diárias, para dividir as horas trabalhadas entre todo mundo, para que todo mundo possa trabalhar, certo? Isso significa que essa redução ela não pode ser feita com redução do salário, porque o nosso salário já é muito abaixo do que a própria Constituição diz. Segundo a Constituição, um trabalhador no Brasil hoje deveria ganhar aproximadamente R$4 mil por mês, que é o mínimo que você consegue para sobreviver e sustentar a sua família. E nenhum governo respeita a Constituição nesse quesito. Então a gente precisa manter os salários, reduzir a jornada de trabalho. É preciso um plano de obras públicas para criar emprego público, construtoras para retomar as obras, a construção de moradias populares, a construção de hospitais, de mais escolas, né? Nós precisamos de tudo isso, isso não é uma artificialidade. Então, o governo tem que assumir isso com o dinheiro que tem que vir do não pagamento da dívida pública para criar empregos. É preciso criar empregos no Brasil, é uma necessidade. Tem gente querendo trabalhar e não tem como. Quem são os mais prejudicados? A juventude. É escandaloso o dado. Perfeito. Nós não damos perspectiva nenhuma para a juventude que quer trabalhar. As mulheres, mais uma vez, negros e negras, principalmente as mulheres negras, são as primeiras estão bastante prejudicadas com serviços precários, né? Outras medidas importantes,
nós temos que anular imediatamente essa reforma trabalhista que veio com a desculpa de que ia arrumar mais emprego, mas foi uma farsa, uma falácia. Ela só gerou mais desemprego, mais precarização. Tem que anular imediatamente essa lei das terceirizações que prejudica os mais pobres e é preciso dizer não à reforma da Previdência, que vai gerar mais problema de desemprego e que é muito injusto com um trabalhador que trabalhou a vida inteira e agora estão dizendo que a gente não pode se aposentar. Não existe rombo na Previdência no Brasil. Hoje, os maiores devedores da Previdência são os bancos que criam artificialmente... Candidata, seu tempo estourou. Pode concluir. Que criam artificialmente um rombo na Previdência para poder incentivar a Previdência privada. Então, nós dizemos não à reforma da Previdência. Perfeito. Muito bem. Eu dou mais um minuto para a senhora fazer as considerações finais e conversar com o eleitor. Bom, eu queria pedir o apoio dos eleitores aí ao PSTU, que é o único partido hoje que tem de fato uma proposta de saída para o Brasil, né? A gente defende o não pagamento da dívida pública, a não submissão do Brasil às multinacionais, aos grandes empresários que roubam o Brasil, né? É preciso buscar uma segunda independência, é preciso lutar por uma sociedade melhor e isso, na nossa opinião, não vai vir das eleições. O voto nunca mudou a nossa vida. Hoje, o que muda a nossa vida é ir para a rua e fazer uma rebelião, e essa é a grande proposta do PSTU para as eleições e para além delas. É ir para a rua lutar os de baixo contra os de cima. É isso que a gente precisa. Bolsonaro não, PT também não, nenhum deles, fora todos eles. Nós precisamos de um governo socialista dos trabalhadores. Muito bem, Francisco Mota. Excelente, professora. Tenho certeza que todos que estão nos assistindo apreciaram as suas propostas e eu espero que vocês façam nas suas casas como a gente faz na Copa do Mundo, né? Reúna a família, os amigos, nos bares, vamos discutir política. E dia 7 está aí, vamos votar com consciência, escolhendo um deputado estadual, um deputado federal, senador, governador e presidente. Preste atenção, a decisão é sua. Muito bem, candidato, obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos. Obrigada. Muito obrigada a vocês pelo convite, tá? Excelente. Esse é o programa Prosa Política aqui pela tela da Rede Premium TV. Entrevistamos no nosso Estúdio 1 a candidata a deputada federal pelo PSTU, professora Flávia. Ela que é socióloga, também militante, diretora licenciada do Sindicato dos Professores de São Paulo. A candidata esteve aqui, respondeu as nossas perguntas e a você que está em casa. Continuaremos trazendo candidatos a deputado estadual, deputado federal, para trazer a você o melhor esclarecimento, sempre procurando a verdade, para que você, junto com a sua família, possa fazer o melhor pela sua cidade, pelo seu estado, pela sua nação e no dia 7 de outubro, apertar o verde com a certeza de uma pátria melhor. Rede Premium TV, feita para você.